capítulo 10 do Apocalipse, João vê um livro que desceu do céu, trazido por um anjo. Ele começa dizendo assim no versículo 1: Vi outro anjo forte. Embora a descrição desse anjo é muito majestosa e parece um pouco com a visão lá do capítulo 1, quando João viu Jesus Cristo ressurreto e glorificado, porque há uma menção aqui desse anjo que ele está envolto em nuvem e com um arco-íris por cima de sua cabeça. Dá uma semelhança, né, lá com o capítulo 1. O próprio capítulo, ele demonstra que não se trata de Jesus Cristo aqui. Por quê? Porque, veja aqui, fala outro anjo. Não pode se referir a Jesus, né? Jesus não é outro anjo. Aqui, outro anjo, ele coloca esse anjo que apareceu no versículo primeiro aqui como a mesma categoria dos outros anjos. Outra evidência, nós vamos passar por lá, mas eu vou adiantar agora, é que esse anjo faz um juramento. Ele, no verso 6 do capítulo 10, diz assim: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar, tudo quanto neles há. Ele jura por Deus, né? Jura pelo Criador. Ele não jurou por si mesmo. Deus não juraria por Deus, né? Juraria por ele mesmo, não por outra pessoa. Cristo tem toda a autoridade de usar seu próprio nome como juramento, não jurar pelo Pai, né, ou pelo Espírito Santo. Também, esse anjo é visto na tribulação, e não há nenhuma referência, nenhuma evidência que Cristo desce à terra nesse período, a não ser no final, na parousia, na sua segunda vinda, que ele aparece, mas não durante a grande tribulação. Bom, a interpretação que a gente faz, o que eu acredito, é que um anjo poderoso, mas não é Jesus Cristo aqui. Então ele vê esse anjo descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto brilhando como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Também acho que não é Miguel, nem tampouco Cristo aqui, mas um anjo poderoso que Deus envia. E ele traz alguma coisa em suas mãos. Tinha na mão um livrinho aberto. Não é aquele livro que estava na mão do Todo-Poderoso que foi tomado por Jesus. Aqui é um outro livro, aqui é um livrinho, ele está aberto. Aquele lá estava selado com 7 selos. Esse já está aberto, ou seja, já vem com a revelação completa do que tem nesse livrinho. E ele coloca um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O conteúdo não é secreto, pois está aberto o livro. E o fato dele colocar um pé sobre o mar e outro na terra mostra que todo o planeta será abrangido. Aquilo que se contém naquele livrinho se refere a tudo que vai acontecer, tanto no mar quanto na terra, o planeta todo, né, os continentes e os oceanos. O mundo todo será abrangido. E, e ele brada com uma grande voz. Aqui fala que ele brada com uma grande voz, como ruge um leão, muito forte. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Lembra que trovão também ele acompanha os juízos, vem acompanhando o que vai acontecer. Algum tipo de voz aparecendo aqui, não falo o que essas vozes estão transmitindo, mas os trovões anunciam mais juízos, ou seja, o conteúdo desse livro, que já está aberto, trata de mais juízo sobre a terra. É isso que vai acontecer com os habitantes, os moradores da terra. E no verso 4, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, que é João dizendo, ele ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Se o conteúdo do livrinho não é segredo, o conteúdo da voz, aquilo que as vozes falaram, ainda não é para escrever. Não é o momento ainda. Não escreva aquilo que João ouviu.
E João continua, versículo 5. Então o anjo que vi em pé, porque aquilo que foi falado ali ainda é uma coisa que vai se cumprir na sétima trombeta, né? Então, por isso que é dito isso. Então o anjo que eu vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu. Então, o anjo levanta a mão como para fazer aí um juramento, né? Costume de levantar a mão direita para jurar, segura na mão esquerda o livro e com a mão direita ele faz um juramento. E ele jura por aquele que criou todas as coisas, né? Se fosse Cristo, ele juraria por si mesmo, não por uma outra pessoa. E o versículo 6 repete isso. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E disse: já não haverá demora. Ou seja, o que está escrito naquele livrinho vai ser cumprido imediatamente. Então ele levanta a mão, segurando o livro, e jura pelo Criador que não haverá demora. O juízo será aplicado. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos profetas. Então, tudo que as vozes dos trovões falaram e o que está escrito, aguardam que o sétimo anjo toque a sétima trombeta e vai cumprir então o mistério de Deus, aquilo que Deus já determinou, que ele já anunciou aos seus servos e profetas, as profecias que falam sobre o juízo e serão cumpridas nessa ocasião quando tocar-se a sétima trombeta. Aqui é um prenúncio. O capítulo 10 ele está aqui entre o capítulo 9, né, e o 11, como um prenúncio do que vem depois, no capítulo 11, a partir do versículo 15, né? Então, o capítulo 10 e os primeiros 14 versículos do capítulo 11 é como um preâmbulo do que virá depois na sétima trombeta. E ele diz no verso 8: a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, o livrinho, está na mão esquerda do anjo, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. É o anjo do versículo primeiro, que João viu, e agora é dito a João: vai lá e pega esse livrinho, pega da mão do anjo. E ele vai e obedece aquilo que a voz diz. Versículo 9: fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o e devora-o. Foi dito para ele comer o livro. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Então, quando ele colocou na boca, era como mel, mas quando desceu ao estômago, era amargo, né, como fel. Ou seja, as profecias, as palavras ditas por Deus, elas são doces às que lhe pertencem, mas o resultado que elas têm é juízo, é sofrimento, é amargo, porque o resultado dessas profecias eram condenação sobre os moradores que habitam sobre a terra. Juízos severos, né, como foram pronunciados por Ezequiel, por o Joel, Abacuque, Naum e todos os demais profetas. E aqueles que pronunciaram, anunciaram essas profecias, não eram insensíveis aos sofrimentos do ser humano. Isso não traz prazer àquele que anuncia o juízo, mas sim um senso de justiça. Embora a gente não se alegre vendo os descrentes, os ímpios sofrendo, a gente se entristece com aquilo, mas na nossa consciência interior nós sabemos que é justo isso. Deus está aplicando porque a justiça dele está sendo colocado em prática. E essas profecias não se limitam apenas a Israel, mas a toda a humanidade, né, que está ali sobre a terra. Então, a abrangência no mundo todo. Então, não é algo concentrado na terra de Israel, mas o mundo todo. Os pés do anjo estão um sobre a terra e outro sobre o mar. Então, ele vai, né,
pega o livrinho da mão do anjo e devora. E quando ele põe na boca, é doce como mel, mas quando desce para o estômago, ele fica amargo. Então, aquela palavra bendita, aquela palavra que vem da boca de Deus, entra pela boca de João, ela é agradável, é doce, porque é a palavra de Deus, mas o resultado que ela traz é amargo, como o fel. Os resultados são juízos, são castigos. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, tudo aquilo que está naquele livrinho se refere ao mundo todo, às nações, os povos, línguas e os seus governantes. É isso que contém nesse pequeno livro. Então, como eu disse, o capítulo 10 completo e também o capítulo 11 até o versículo 14 é um preâmbulo de tudo que virá quando tocar-se a sétima trombeta. Nós vamos parar aqui no capítulo 10, próxima quinta, se Deus permitir, nós vamos entrar no capítulo 11, que fala sobre o santuário de Deus, que foi dado ordem para medir, e essa figura de medir o santuário tem um simbolismo, tem um significado, e abre-se o capítulo 11, versículo 15, a sétima trombeta, e a gente vai vendo o que acontece aqui.